gritam pai, principalmente gritam mãe, mas existem momentos que as pessoas gritam, meu Deus, e agora? E há muitos anos atrás, existia uma mulher que se chamava Agar, e essa mulher fez isso. Ela estava em uma gravidez que talvez seria, ou pensou que seria uma gravidez muito legal, muito top, mas ela se vê encurralada e sem saber o que fazer. Ela se encontra agora em uma situação muito assustada, desesperada. E a Bíblia diz que essa mulher se encontra sozinha e ela resolve fugir. Você vai ver isso lá em Gênesis 16. Nós não vamos ler para me ganhar tempo, mas ela, nesse momento em que ela se vê, ela foge, ela chama, ela clama por socorro. E a Bíblia diz que o Senhor a vê. E quando o Senhor a vê, quando o Senhor olha para ela, ela dá um nome ao Senhor. Mas na frente você vai entender por que eu estou falando. Eu não coloquei tema nessa mensagem, mas se eu fosse colocar tema, seriam os nomes de Deus. Mas ela dá um nome ao Senhor. E ela fala, Adonai é Roi. Quem souber hebraico não julgue as minhas palavras. Mas enfim, o significado é claro: o Deus que me vê. Agar, ela declara isso: o Deus que me vê em meio à luta. 65 anos depois, Malaquias também escreve algo parecido, mas antes Agar está dizendo, ela está literalmente falando, olha, é o Deus que me vê em momentos de angústia, em momentos de dificuldade, em momentos onde a escuridão me alcança, eu clamo por Ele e Ele me vê. Aproximadamente 65 anos depois, o profeta Malaquias, que significa o mensageiro, ele escreve assim: vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os filhos e os corações dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Essa última palavra, maldição, quando ela foi declarada, algo acontece. Porque após isso, por centenas de anos, não se ouviu mais a palavra de Deus ou a voz de Deus em meio ao povo. O silêncio de Deus em Israel fez com que uma escuridão tomasse conta e que os governantes viessem cada vez mais afrontando ao povo, colocando o povo em escravidão, colocando o povo em cativeiros. Então eles vão tomando, e com isso foi ficando cada vez mais difícil ver ou crer que Adonai era o Roi. O Deus que me vê, eles não conseguiriam mais, eles não viam mais. Agar declarou isso, e agora, em meio à escuridão, eles não conseguiam ver. O que ficava era: será que Deus está me vendo? Será que Deus está me ouvindo? Será que Deus está olhando para mim? Eu queria que você entendesse nessa noite que nesses momentos de escuridão, nós não podemos ver no escuro, mas Deus pode. Eu não sei como, mas talvez seja uma das situações que nós entendemos que ele é um homem segundo o coração de Deus, mas Davi sabia que Deus podia ver. Porque no Salmo 139, no versículo 11, ele fala assim: olha, mesmo que eu dissesse que as trevas me cobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, eu verei que nem as trevas são escuras para ti. Davi está falando: eu sei que tu consegue, que o Senhor consegue me ver. A noite brilha como um dia, pois para ti trevas são luz.
não posso ver, Ele me vê. A opressão que o povo estava vivendo por 400 anos fez com que eles ficassem o quê? Cobertos de sangue, expulsos de casa, deixados para dormir em estábulos. Agora, mal nós podíamos imaginar que o Deus que vê quando eu não vejo chegaria do mesmo jeito. Aonde? Em um estábulo. Pequeno, vulnerável, coberto de sangue, em um estábulo escondido em uma cidade pequena. Ninguém mais, na época, concordava em nada. Durante esses 400 anos, essas pessoas começam a fazer conforme as suas ideias, conforme as suas vontades, e a Bíblia diz que eles se dividem em facções. Facções essas chamadas de fariseus, saduceus, os zelotes, outros, várias facções, todos obcecados pelas suas ideias, julgando uns aos outros, porque todos tinham uma ideia e a forma certa de seguir a Deus. Todos falavam, essa é a forma certa, esse é o modelo certo. O que era diferente ao que eles falavam era considerado uma aberração. Ninguém queria pensar ou considerar em pensar no ponto de vista do outro. Dentro disso, a gente pode ver uma semelhança nos dias de hoje. Hoje em dia não é muito mais diferente a discórdia, as ideias têm se tomado conta das pessoas e querem ditar regras como verdades, sem viver a verdade. Só que nós não podemos nos ceder à desesperança. Nos tempos em que o povo de Deus estava vivendo em uma escuridão, fugindo, se escondendo em cavernas com medo, vivendo em caos, em meio a tudo isso, um homem chamado Gideão dá outro nome a Deus. Que nome que esse homem dá? Jeová Shalom. O Senhor é a nossa paz. Aí você olha, como acreditar em meio à guerra, em meio a sofrimento, só essas palavras, Jeová Shalom. A Bíblia diz que o mensageiro, o anjo, veio até Gideão e assegurou para ele que Deus estava com ele e que ele poderia reunir o exército, que Deus estava com ele. E em fé, de acordo com essa palavra, Gideão, o que ele faz? Ele constrói um altar e diz, Jeová Shalom, o Deus da minha paz. Shalom significa paz, perfeição e totalidade. Completamente o oposto do que o povo estava vivendo durante 400 anos. Essa palavra Shalom, ela, em meio ao povo hebraico, ela costuma se dizer olá, que é Deus, na tradução. As pessoas chegam e falam olá, desculpa, Shalom, ele está dizendo olá, tudo bem, você chegou. E quando a pessoa está indo embora, ele também fala Shalom. Adeus, vai com Deus. Ela marca o começo e o fim de uma interação. E aqui você pode entender comigo também o significado de alfa e ômega. Assim quando começou lá no jardim, onde o pecado ele destruiu toda a forma, separou de Deus. Assim como o Shalom foi lá no início também, o Shalom também é no fim. Como assim, pastor? Será um paraíso, onde a Bíblia diz que Deus enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais dor, nem sofrimento, nem tristeza, onde a luz e a glória de Deus que nunca terá fim. O Cordeiro é sua candeia. A Bíblia diz que as nações andarão na sua luz, porque ali não haverá mais noite. Apóstolo João escreve essas palavras, sabe onde? No exílio, na ilha de Patmos. Mas o homem da qual ele está
falando, o homem da qual ele está falando que vai trazer, que tem esse nome de Jeová Shalom, o homem da qual ele fala que isso será possível, que vai tornar isso possível, foi profetizado séculos antes do nascimento de Cristo. O profeta Isaías descreve que o Messias, que será chamado de maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, o príncipe da paz. Aquele povo precisava dele naquele tempo e nós precisamos dele hoje. Quem? Jeová Shalom. O povo judeu não menciona o nome de Deus, e aqui você vai entender por que, vou resumir rapidamente, por que o povo judeu eles não mencionam o verdadeiro nome de Deus. Eu não vou me arriscar a falar agora porque é um pouquinho mais complicado. Mas eles não falam, eles não declaram o nome de Deus. É alguma coisa parecida com Hashem. Fica para a próxima. Prometo antecipar. Eles consideram, eles falam Hashem, o significado de Hashem é o nome real de Deus é outro. Mas eles levavam isso tão a sério, porque eles falavam assim: se eu pronunciar o nome de Deus em vão, ou de qualquer forma, as minhas cordas vocais vão explodir. Olha que loucura! Então por isso que eles criaram esses nomes, esses adjetivos, falando, mensurando quem ele é, o nome dele. Então eles passaram a usar termos para identificar Deus. Eles não falavam o nome próprio, mas eles usavam algo para identificar quem ele é. Então eles falavam Adonai Elohim, que significa o Deus que me vê, Jeová Shalom, o Senhor é a minha paz, El Elyon, ele é o Altíssimo, Deus poderoso, que é El Shaddai. São vários nomes que eles estão dando a ele. E é uma encosta. A Bíblia diz que um garoto que cheirava lama, ele dá um outro nome, ele cria um outro nome. Que nome é esse? Jeová Ra, que significa o Senhor é o meu pastor. Vocês já sabem quem deu esse nome, né? É um trabalho sujo. O trabalho de um pastor é um trabalho sujo, mas alguém tinha que fazer. Eles trabalhavam no ar livre, levando suas ovelhas ao ar fresco. Quando o sol tentava matar elas de exaustão, de calor, escondiam o rebanho em cavernas contra os animais que queriam devorar, protegendo eles, para que eles não caíssem em buracos, em fendas. Não era um trabalho muito tranquilo. O trabalho de um pastor é difícil. Eles tinham pelo menos 3 deveres reais, que é vigiar, defender e ser parteiro. O trabalho deles era literalmente trazer ao mundo ovelhas prenhas. Tarefa suja, confusa, muitas das vezes não, todas as vezes muito sangrenta. Só que essas tarefas de parteiro tinham certas regras. E aqui nós já estamos caminhando para o fim. O cordeiro primogênito macho era considerado sagrado e separado para sacrifício em Jerusalém. Nós estamos falando de ovelhas. Alguma peculiaridade, ligação? Todo cordeiro macho primogênito, ele era separado. Os pastores estavam literalmente na base da economia. Não era uma profissão lá relevante, mas eles estavam na base. Porém, eles recebiam a atenção especial da classe mais alta da época. Que classe é essa? Dos sacerdotes. Porque os sacerdotes entregavam para eles panos consagrados do templo para envolver esses cordeiros recém-nascidos, que futuramente seriam
do mundo. Ele estava fazendo referência ao sacrifício, trazendo a redenção, mas também ao humilde nascimento do seu filho, ou seja, ao humilde nascimento de Jesus. O Cordeiro de Deus envolto em panos dos cordeiros, deitado em uma manjedoura. Quando Davi descreve pela primeira vez essa palavra, esse nome, Jeová lá, ele começa a descrever o que é o vale da sombra da morte, que é o salmo que nós lemos. Ele começa a descrever o vale da sombra da morte, que é um lugar sombrio. Antes da luz chegar ao mundo, o povo de Deus estava como ovelhas sem pastor, sofrendo, morrendo por poderosos em Roma. Aqui os animais perigosos, as hienas, os leões, os chacais, estavam vestidos de falsos pastores, que devoraram o povo, que devoravam o povo, abandonando-os no vale da sombra da morte. Precisavam de um pastor. E o engraçado é que os próprios pastores foram os primeiros a descobrir que ele tinha chegado. Eles mesmos foram conferir. Tem mancha? Quase todos os homens, quase todos os nomes de Deus usam atributos que reforçam quem ele é. Aí alguns é o Olano, Deus eterno, Jeová Megodista, quem? O Senhor que santifica. Jeová Pai é o Senhor que cura. Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Jeová Jiré, o Senhor proverá. Todos esses nomes revelam quem Ele é. Só que existe algo maior e algo ainda muito melhor. Isaías 7,14 fala: por isso o Senhor mesmo lhe dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará a luz a um filho e chamará de Emanuel, Deus conosco. Não é simplesmente um nome, é a manifestação desse nome. Isso acontece em meio a palhas, animais, de uma fazenda, em meio a estrumes, em meio a lágrimas, com coxo de madeira, pais assustados, sobrecarregados, e o milagre chegando completamente puro. E aqui eu encerro, porque ele estava disposto a passar por isso, e a passar também pelo pior, que viria 33 anos depois. Tudo por um motivo: para ficar conosco. Nós não podemos deixar de falar, porque nós não estamos mais sozinhos. Emanuel é presente, Deus conosco. Então, que nesse Natal nós sejamos um mensageiro que envie a mensagem para os quatro cantos da terra, para os quatro cantos da nossa casa, da nossa cidade, do nosso bairro. E Emanuel, Deus conosco, está presente. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Não existe mais espera. Nós não esperamos mais. Hoje nós somos testemunhas e mensageiros do que Ele fez. Pastor Alvino, nós temos o dever de levar isso às pessoas, levar isso ao mundo, para que todos tenham conhecimento de que o Senhor está entre nós. Amém? Então, todos ganhando de boca, domingo atípico, diferente, mas coloque de pé nesse lugar. Vamos rapidamente fazer uma oração. A gente queria fazer uma oração específica para as famílias.
pastora Benedita, para os filhos e pais que muitas das vezes queriam ter um Natal unido, mas que pela circunstância da vida, pela dificuldade da vida, muitos filhos se perdem em pais e acabam indo para o mundo externo e se perdendo nas circunstâncias da vida. Então, queria, pastora, nós estaremos orando aqui para que Deus possa confortar e nos ajudar nesse momento. Natal é um momento onde nós lembramos o nascimento de Jesus em família, assim como foi representado nas famílias. Jesus é muito família, desde o princípio. Para que nós possamos interceder por essas pessoas, por esses filhos, por esses pais, por esses parentes, que às vezes nós não conseguimos alcançar com palavras, mas que a nossa oração vai além. Amém? Nesse momento agora, vamos estar intercedendo. Aleluia. Aquela pessoa inalcançável que você acha que não tem jeito, é essa mesmo que é do céu. Esses que nós precisamos trazer para perto, em família, o amor puro, o amor que salva. Espírito Santo, nós te louvamos por esse momento, pela manifestação do Senhor aqui. Ó Emmanuel, Deus conosco. Tu és aquele que nos leva a viver em família como declara a palavra. O Senhor veio porque o Senhor nos queria perto. O Senhor nos queria para sempre, nos quer para sempre. Não é só um momento aqui nessa terra, mas por toda a eternidade o Senhor precisou vir para nos resgatar. Nós queremos lembrar, Senhor, que a salvação não é para nós apenas, mas é para todos aqueles que estão perdidos, que estão sem saber o que fazer e por que vieram nessa terra. Pai, alcance os nossos entes queridos, aqueles que estão perdidos, aqueles que estão abandonados, aqueles que não sabem como fazer, como lidar com as circunstâncias, as situações dessa vida. Nós clamamos para que o seu amor alcance esses corações, para que a tua liberdade os liberte, para que o teu poder os transforme, Jesus, para que a sua família seja completa, Senhor Jesus. Tu és o primeiro e nós somos os muitos dos seus filhos através da tua vida, através da tua crucificação, da tua ressurreição. Nós somos filhos de Deus, nós podemos ser enxergados em Deus, nós passamos a ser pertencentes ao Pai por tua causa, Senhor Jesus. E nós não queremos ser egoístas nessa salvação, mas queremos que esse amor alcance todos, que a revelação, o entendimento alcance todos. Alcance, Senhor, aqueles que estão entristecidos porque não gostam dessa data. Alcance aquele que está entristecido porque houve perca, porque houve desabores. Meu Deus, alcance, Senhor, aquele que está se sentindo sozinho, não está se sentindo em família. Pai, esse culto nessa noite é para declarar que nós temos uma família e a nossa família é eterna. Nós temos um Pai, nós temos o Senhor Jesus, nós temos o amor real e nós queremos ser esse leito, essa estrebaria que comporte com todo aquele que tem desejo e anseio por ser sua família. Alcança, Senhor. Nós clamamos pela nossa família, pelos pequeninos, que eles nunca se percam, que eles nunca esqueçam daquilo que o Senhor deixou para nós, desse legado do teu Evangelho. Nós clamamos ao Senhor, realize coisas que nós não podemos fazer, mas tu podes, Senhor. O Deus do impossível é o nosso Deus. Guarde a nossa casa, guarde a nossa família, guarde a nossa geração, guarde, Senhor. Nós pedimos ao Senhor, para a tua glória, para a tua honra, Senhor. Nos faça viver em família, nos faça, Senhor, amar um ao outro, mesmo com suas diferenças, mesmo com suas particularidades. O amor, ele não pode ser condicionado àquilo que o outro faz ou deixa de fazer para mim, mas nos ajude a amar incondicionalmente, assim como o Senhor nos amou incondicionalmente. O Senhor aceitou uma manjedoura, uma estribaria, o Senhor aceitou um lugar humilde, simples, o Senhor aceitou as piores condições aqui nessa terra, só por nos amar. Então nos ajude a ser como o Senhor foi, como o Senhor é, esse exemplo vivo e real
Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Estenda a sua mão direita, repita após mim. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor.